Você é capaz de se amar do jeitinho que tu é, com todas as tuas cicatrizes? Bom, eu fui criada em um lugar onde as mulheres eram incentivadas a serem perfeitas e a recompensa seria encontrar um homem que as amariam caso elas se adequassem à extensa lista criada por eles. Com isso, as garotas passavam boa parte da adolescência tentando se encaixar em certo padrão e esqueciam-se do mais importante, que era amar a si mesma antes de qualquer coisa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre amor próprio e a importância dele em nossas vidas. Eu sou a Cris Carvalho, escritora de romances para mulheres, e esse é o podcast A Vida Continua. Seja muito bem-vinda ao cantinho onde expresso minhas opiniões e sentimentos sobre os mais diversos assuntos. Se for a sua primeira vez por aqui, não esquece de compartilhar esse conteúdo com as suas amigas, se inscrever lá no meu canal do YouTube, ativar o sininho de notificações e me seguir no Instagram, @autora Cris Carvalho com Y, para ficar por dentro de tudo o que acontece no meu mundinho. Sim, sei que demorei quase 3 meses para gravar um novo episódio. Espero que perdoem a minha ausência. No período desse sumiço, a minha vida teve uma reviravolta digna das histórias de romances que eu escrevo. Eu tomei uma decisão muito importante e precisei de um tempo para digerir tudo. Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Se tu me acompanha há algum tempo, sabe que eu estou em um processo de autodescoberta que tem sido incrível e por vezes bastante doloroso. Sempre suspeitei que não me encaixava totalmente no papel que a sociedade esperava de mim. Porém, eu nunca tive força suficiente para buscar o que havia de tão errado nisso. Passei toda a adolescência sendo a menina perfeita, filha obediente e exemplo para todas as garotas do círculo que frequentava. Embora eu tivesse alguns comportamentos que denunciassem a minha sede por ser uma mulher independente e com pensamentos próprios, as pessoas sempre fizeram vista grossa. Assim que atingi a maioridade, tornei-me esposa. Juro que tentei de todas as formas ser a dona de casa perfeita e até consegui nos primeiros anos. Deixei todas as minhas aspirações em suspenso e desfrutei das regalias que o papel oferecia. Entretanto, com o passar dos anos, eu comecei a sentir falta daquela garota quase independente e cheia de sonhos que eu fui um dia. Gostei de ser cuidada e mimada por outra pessoa, sem me preocupar com absolutamente nada. Em contrapartida, eu detestei os trabalhos domésticos e o fato de precisar explicar o motivo pelo qual eu precisaria de determinado valor em espécie. Então, voltei a trabalhar, estudar, e quando eu comecei a sentir que a confiança estava retornando, eu me descobri grávida. Os sonhos, eles podiam esperar. Minha filha agora era a coisa mais importante da minha vida. Eu adiei tudo outra vez e passei por um longo período em que eu não conseguia reconhecer a mulher no espelho. Eu não era uma boa esposa, não era uma boa filha e muito menos uma boa mãe. Mais ou menos nessa época, a escrita entrou na minha vida e eu descobri um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumada. Foi estranho chegar em um lugar onde as pessoas aceitavam quem eu era, sem questionar ou apontar o dedo. A Cris Carvalho trouxe à tona uma versão até então desconhecida da Michelle. Um alter ego ousado, questionador, independente e sem medo de lutar pelo que desejava. Agora, eu conseguia ver alguém por trás de todos os meus fracassos. Uma mulher good vibes que adorava com todas as forças contar histórias. Só que havia um problema. A escritora foi tomando conta da minha vida muito além do planejado.
e cheguei a um ponto em que não dava mais para escondê-la. Essa pessoa, cheia de vontades próprias, incomodava demais. Como uma mulher poderia ousar sonhar com uma carreira sólida? Mães perfeitas não tinham o direito de fazer viagens a trabalho. Esposa dedicada jamais poderia alertar outras mulheres sobre os perigos de deixarem a sua vida em segundo plano. Comecei a tocar em feridas latentes da sociedade em que vivo, mas me fizeram pensar que isso não era certo. Você abandonou seus princípios. Suas prioridades me assustam. Não pode colocar sua carreira acima de tudo. Até porque, né? Só os homens podem fazer isso. Havia se tornado extremamente difícil lidar com as duas pessoas distintas lutando aqui dentro. O estresse era uma constante e já não sabia mais o que fazer para acabar com aquela sensação de angústia que me dominava cada dia mais. Entrei em um quadro depressivo e ansioso. Parecia que ninguém ao meu redor compreendia os meus sentimentos. Parte minha queria continuar presa naquela caixinha minúscula, e a outra, bem, a outra necessitava de liberdade para ser quem quisesse. Foi aqui que a terapia entrou em cena, um tanto tímida e tida por alguns como sem necessidade. Aos poucos eu fui me dando conta do quanto dependia da aprovação das pessoas ao meu redor para ser validada. Entendi que a mulher que havia me tornado era gigante, por isso ela causava tanto medo e insegurança em algumas pessoas, porque ela era capaz de conquistar o que quisesse sem a ajuda de ninguém. Olhei para trás e só então entendi o quão grande foram as minhas conquistas para alguém que passou a vida toda em um ambiente limitante. Os livros que eu escrevi tinham centenas de avaliações, milhares de leituras e a maioria deles passou pelo menos um dia inteiro no ranking do top 100 de e-books mais vendidos na Amazon no Brasil. Participei de 2 bienais internacionais do livro. Ganhei vários concursos, conquistei um público considerável nas redes sociais, aprendi a trabalhar com mídias sociais na raça, indo atrás e procurando conhecimento sobre o assunto. Havia motivos de sobra para me orgulhar da trajetória e a melhor parte dela era que eu tinha conquistado tudo isso com o meu próprio esforço. Foi aí que eu compreendi que o amor próprio era a chave de tudo. Não preciso provar nada para as pessoas, sequer me preocupar com o que elas pensam. Cada ser humano enxerga o mundo com suas próprias lentes e nunca serei capaz de satisfazer as expectativas que outra pessoa criou sobre mim. Não, eu não sou uma péssima mãe. Afinal, os meus filhos são saudáveis, estão sempre alimentados, são muito educados e inteligentes. Só não os criei de forma convencional. Não, eu não sou uma péssima dona de casa. Eu só faço as coisas no meu tempo, colocando à frente o trabalho remunerado e onde eu tenho um reconhecimento. Não, eu não fui uma péssima esposa. Afinal, o meu dever nunca foi ser mãe ou secretária do meu marido. Eu precisava ser companheira e apoiá-lo nas suas decisões e amá-lo. E garanto que eu fiz isso, mesmo quando eu achei que haviam caminhos melhores para a gente seguir. E não, eu não sou uma péssima filha. Eu apenas bati as asas para fora do ninho muito cedo e eu tive que aprender sozinha a lidar com as minhas próprias emoções. Em resumo, sou muito boa no que faço, mesmo que para isso tenha que matar um leão por dia. Porém, eu não costumo seguir padrões e receitas prontas. Eu vou no meu tempo, do meu jeito e está tudo bem. A única pessoa que precisa aprovar ou não o que faço sou eu e Deus. Ninguém tem o direito de julgar minhas reações diante da vida, porque quando eu precisei de apoio, foram poucas as pessoas que estiveram ao meu lado. Amar e acolher quem me tornei é o mínimo que eu posso fazer pela menina que passou
uma vida inteira tentando se moldar aos lugares que frequentava e nunca se achava boa o suficiente. Ela é a razão pela qual tomei decisões difíceis nos últimos tempos. Ela é a razão das minhas roupas mudarem e do novo corte de cabelo. Ela é a razão de eu ter vivido de forma tão intensa em 2023. Você é capaz de se amar do jeitinho que tu é, com todas as tuas cicatrizes? Bom, eu fui criada em um lugar onde as mulheres eram incentivadas a serem perfeitas e a recompensa seria encontrar um homem que as amariam caso elas se adequassem à extensa lista criada por eles. Com isso, as garotas passavam boa parte da adolescência tentando se encaixar em certo padrão e esqueciam-se do mais importante, que era amar a si mesma antes de qualquer coisa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre amor próprio e a importância dele em nossas vidas.